O ministro Mantega anunciou hoje um novo pacote de desoneração, que a gente vai ver em detalhes daqui a pouco. O fato é que, com a isenção do IPI para veículos ainda em vigor, 13º no bolso, muita gente pensa em comprar um carro. Mas aí surgem as dúvidas: carro zero ou usado, e qual é a melhor forma de financiamento? Esse é o tema de hoje da coluna Conta Pessoal. O brasileiro tem fama de ser apaixonado por carros, e os números confirmam. De janeiro a novembro foram emplacados mais de 2.700.000 automóveis no país, quase 10% a mais que no mesmo período de 2008, segundo a ANFAVEA, Associação das Fabricantes de Veículos. Mas a decisão de comprar um carro precisa ser bem amadurecida. Quem escolhe um modelo 0 km deve ter cuidado com os juros. Quanto menor a entrada e maior o prazo de financiamento, mais salgados os juros ficam. Mas se o dinheiro só dá para um carro usado, peça ajuda a um mecânico. Afinal, você quer um veículo e não uma bomba relógio. É preciso muito cuidado também com a documentação. Um asterisco pode significar que o número do chassi foi alterado. E, finalmente, nunca é demais lembrar que o custo de um carro vai muito além do carnê de pagamento. Combustível, seguro, impostos, manutenção, tudo isso pesa e muito. A conta pode chegar a R$ 600 por mês se tomarmos como base um carro popular, usado, de R$ 10.000. Portanto, bote tudo no papel antes de fechar o negócio. Tem muita conta para fazer. A gente vai debater esse assunto com o professor especializado em educação financeira, Edward Cláudio Júnior, que está no nosso estúdio em São Paulo. Boa tarde, professor. Olha, muitas perguntas de assinantes, muita gente aí curiosa para saber o que é o melhor negócio, se é o novo, se é usado. Eu vou começar com as perguntas do Fábio, do Rio de Janeiro. Qual é a melhor época para se comprar um carro 0 km no fim do ano, por volta de dezembro, com o dinheiro do 13º? Ou seria melhor esperar virar o ano e segurar esse dinheiro? O Luiz pergunta: qual é a melhor época do ano? Mesma pergunta, para trocar um carro usado por um novo. Devo ficar quanto tempo com o carro usado antes de trocar por um 0 km? Quer dizer, ele já complementa um pouquinho a pergunta. E a Álida Rosário Silva Ferreira: é melhor trocar de carro agora no fim do ano ou no início? O meu usado fica muito desvalorizado. Enfim, época ideal para trocar o carro é quando a gente está no final do ano, já tem o modelo do ano seguinte ou não? Veja bem, a gente tem que analisar, fazer primeiro um levantamento do que a pessoa pode estar disponibilizando para comprar o carro. Se ela tiver condições de dar uma entrada maior, tanto faz agora no final do ano quanto no começo do ano, ela pode fazer, porque ela vai estar pagando menos juros. Ela tem que fazer primeiro um levantamento de quanto vai impactar no orçamento dela essa prestação, essa compra do carro. Não esquecendo que geralmente começo de ano, final de ano e começo de ano, são momentos que as pessoas têm mais gastos, com Natal, presentes, e no começo do ano também IPTU, escola das crianças. Então a pessoa precisa realmente fazer a lição de casa, precisa avaliar quanto eu tenho disponível, que eu possa pagar de uma prestação, e como na chamada apareceu, não se esquecer dos outros custos que o carro traz, gasolina, manutenção, IPVA, seguro. Bom, professor, algumas perguntas aqui que se complementam também nessa linha, Quer dizer, será que o carro cabe no meu orçamento? O Antônio Marcos da Costa Ferreira, ele diz: carro é um item de consumo, despesa. Para uma pessoa possuir um carro, de quanto deveria ser sua renda? Eu acredito que dependa do carro, Mas eu vou aguardar sua resposta e vou complementar com as perguntas do Eliton. Como é que eu posso saber se o juro que me cobra no financiamento de um veículo é abusivo? E o Frederico: financiamento a longo prazo é um bom negócio? Qual é o prazo limite para que possa valer a pena tal financiamento? Acho que primeiro tem uma questão aí, à vista ou financiado, E se financiado, cabe no orçamento ou não cabe? Agora, em que medida esse financiamento vai ser um bom negócio ou não? Então, é lógico que sempre, se você tiver o valor do carro para comprar à vista, você vai conseguir fazer uma negociação muito melhor, Você vai deixar de pagar juros e pode até conseguir alguns descontos especiais em algumas lojas ou concessionárias. Então, é lógico que o poder de compra do consumidor aumenta muito tendo dinheiro em mãos. O financiamento, caso a pessoa não tenha realmente condições de pagar à vista, quanto menor o financiamento, o prazo do financiamento, melhor, menos juros ele estará pagando, E sempre atento a essa situação, Para que eu vou usar esse carro? É para uso
vamos supor, particular, para uso comercial, às vezes a pessoa precisa do carro, que tipo de carro vai me atender a necessidade? Às vezes as pessoas compram um carro além daquilo que ela realmente necessita e acaba se endividando e depois correndo o risco de perder o carro aí se não cumprir com as prestações, né? Acho que nesse raciocínio entra também a pergunta o que vale mais a pena, né? O novo ou o usado? O usado, eventualmente, é um barato que pode custar caro. Muitas perguntas por aí. A Eline, ela pergunta, para quem não tem muitos recursos para entrada, qual é a melhor opção, novo ou usado? A Rafaela Valim gostaria de saber o que vale mais a pena, comprar um carro ou um carro seminovo. A Leomar, seria vantajoso adquirir um carro usado, completo, bem conservado, com mais potência, ao invés de um carro 1.0, sendo que os preços se aproximam? Então, nessa linha, o que a gente pode aconselhar? Se a pessoa vai comprar um carro zero, geralmente, em um ano, ela perde 20% do valor investido com a depreciação do carro, certo? Então, vamos supor, R$30 mil o valor do carro, daqui a um ano você vai estar conseguindo vendê-lo por R$24 mil aproximadamente, certo? Então, às vezes compensa a pessoa comprar um carro seminovo em bom estado, né, que a sua depreciação cai para 5% ao ano. Então, começa a ter uma diferença grande. É lógico que um carro zero vai dar menos trabalho em manutenção, menos custos com manutenção, e isso pode pesar na balança. Então, a pessoa tem que dar uma verificada. Eu consigo um carro seminovo em boas condições, eu prefiro, no caso, às vezes, comprar um carro seminovo, porque eu não vou ter uma depreciação tão grande em um ano. Depois, a depreciação passa a ser de 5% aproximadamente ao ano, né? Ok, professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Certamente aí os nossos assinantes, enfim, ficaram muito gratos com as suas respostas. A gente conversou então sobre o que é melhor nessa época do ano em relação à compra de carro.